Lá do alto das estrelas, dos portais do infinito, Padre Pio vem chegando, consolando os aflitos. De suas mãos desprendem rosas, de seu coração Jesus. Suas chagas milagrosas nos emanam tanta luz. Essa semana estão chegando a um ápice que vai ser agora no sábado. Começa no sábado à noite, no dia 18 de julho, logo após o Shabat, e nós vamos seguir em frente pelo domingo inteiro. E é um dia que se tornou um dia doloroso para o povo judeu, mas nós aqui nas 3 semanas, quando elas começaram, nós explicamos que ele só é doloroso enquanto nós estamos presos ao karma, e que, ao contrário, são dias de tanto potencial de luz no círculo anual que a Terra faz, que se nós nos colocarmos de modo adequado, como recipientes vivos dessa luz, expandirmos esse nosso recipiente com mergulhos internos, com trabalhos internos, com meditação, nós conseguimos fazer saltos de consciência. E podem ser saltos muito significativos. E como nós estamos agora no ápice final, passaram-se então quase todas as 3 semanas, eu quero hoje fazer um revival da explicação do porquê desses dias e como esses dias, e aí nós vamos fazer um trabalho, e eu espero que a gente possa fazer um trabalho de meditação hoje mais longo, para aproveitar esse processo. E como a gente está tendo uma coincidência absurda de datas, de tradições espirituais, vamos fazer entre aspas, religiões diferentes. Vocês sabem que eu não gosto dessa palavra religião, e vai ser também aqui um tema que nós vamos juntar nesse processo todo, porque eu vou sempre bater nessa tecla. Como nós estamos chegando ao ápice, e muitas tradições espirituais estão casando os seus dias especiais nesse ano, no dia agora 18, sábado, e vai coincidir com um dia no calendário solar que houve a primeira aparição da Mãe Santíssima, de Maria, de Miriam de Nazaré, a Catherine Labouré, no dia 18 de julho. Foi uma primeira aparição, a gente vai se referir a isso, e vai exatamente casar com o dia final dessas 3 semanas, o dia 9 de Av, que é o dia que nós explicamos aqui. Hoje eu vou dar uma explicação mais sucinta, mas vou dar, onde existe um momento, enquanto nós estamos no ego, que esse dia pode se tornar um dia muito negativo, porque o nosso ego, se estivermos ainda na ilusão do ego, o karma bate muito forte. Mas nós temos condição, e essa condição está posta a nós há muitos e muitos milênios, e foi ressaltada inclusive pelo nosso amado Mestre de Nazaré, Jesus, que teve a consciência messiânica plena nele, expressou a qualidade messiânica que é a natureza divina. Messias significa o ungido, aquele que é permeado, perfundido, expande a natureza divina. Esse mestre nos deixou sempre muito claro que se o karma é poderoso, se as forças kármicas que nós mesmos construímos, somos nós que optamos de uma forma, talvez está na nossa memória atávica, a gente não sabe nem quando foi isso, não se conta nem por milênios o momento em que a nossa consciência resolveu abrir mão da sua natureza divina e entrar no campo do karma. O karma que, portanto, nós fizemos, ele se expressa matematicamente, mas enquanto nós permitirmos isso, se nós não estamos mais querendo, de alguma forma, como nós aqui estamos, ficar presos às cadeias kármicas, vamos acreditar que essas cadeias não são prisões eternas. Existem formas de libertação, e elas foram trazidas por todos os grandes mestres, inclusive pelo Mestre de Nazaré. E, aliás, Jesus talvez tenha sido aquele que mostrou com isso com muita clareza. O que acontece é que, quando se formam as estruturas religiosas, são estruturas sempre egóicas, sempre frutos do ego.
Então, a natureza verdadeira de cada um de nós, seres, né, desse universo, de todos os universos, e também desse planetinha que nós estamos habitando, a nossa natureza verdadeira é divina. Nós somos deuses. Isso está escrito nas Escrituras e Jesus repetiu isto. Quando falaram para ele, mas você diz que é filho de Deus? E ele diz, não está nas Escrituras, vós sois deuses. Então ele deixa claro que não era só ele o Filho de Deus, que não era só ele o Filho único, que esta noção afastou Jesus de nós. Aparentemente é uma honra, é uma adoração a um ser superior que a teologia foi colocando cada vez mais, igualando a Deus, como se Jesus fosse Deus no sentido transcendente e nós fôssemos criaturas miseráveis. Jesus nunca disse isso, ele sempre falou o contrário. Ele sempre apontou a luz que estava oculta em nós. E como ele também, como foi feito com Krishna, como foi feito com Buda, como foi feito com todo e qualquer grande mestre, qualquer grande avatar que pisou nesse planeta, as estruturas religiosas que se formam à volta da história, do trabalho, dos ensinamentos, né, do modelo que esses seres nos passam, cria mais obstáculos. Então, o que acontece? Nós vamos ficando presos nesses processos e isto se torna quase como um labirinto, e isto só reforça o karma. Nós estamos aqui, hoje, nesses novos tempos, para fazer o inverso. Nós queremos libertação de karma. Só que libertação de karma não é num estalo de dedos, não é num passe de mágica, não é pegando uma varetinha e a gente sai libertando o karma. Então, como é que a gente faz para libertar do karma? São movimentos necessários. As pessoas atribuem esse poder de libertação do karma, existe uma nomenclatura que se dá que é dar uma lei, que é a lei da graça. E a gente continua confundindo o que seja graça, né? Porque graça é de grátis, não tem esforço nenhum, é um Deus sentado num trono, ou Jesus Cristo, ali que é Deus, separado do mundo, julga e dá, eu vou dar graça para esse, dou aquilo para aquele, porque aquele aceitou essa religião, ou aquele aceitou aquela outra. Gente, isto não cabe mais dentro dos conceitos que nós estamos vivendo. Eu estou falando de Jesus, mas isso se aplica a todos aqueles que são religiosos. O budista religioso, o que estuda os Vedas e se torna uma religião, nós vamos ver esse comportamento se replicar, porque é da natureza egóica humana que ela procure essas estruturas de cristalização para que o ego possa dominar, o ego iludido. Não existe nenhum dos deuses que está vinculado às religiões oficiais. Vou dizer para vocês com isso. Não estou dizendo que, né, muito menos sou ateu, porque as pessoas nesse mundo polaridade, quando a gente fala uma coisa dessa, então você é ateu, né, ou é agnóstico. Não é nada disso. Pelo contrário. A natureza divina, a beleza, a grandeza da divindade, ela é mais e somente entendida quando nós fazemos um mergulho dentro de nós. Esse mergulho é também um voo, é um movimento, é um holomovimento, é um movimento simultâneo. Eu mergulho lá dentro e ele imediatamente se transforma num voo. Porque não existe o alto e o baixo, assim como está no alto e está embaixo. O reconhecimento desta verdade, e não só o reconhecimento, mas a aplicação desta verdade em nossas vidas, é o passo que nós temos que dar, o caminho. Nós chegamos a um tempo que não é mais cabível isso. Apesar de nós ainda olharmos para fora e vermos o mundo estruturado desse jeito, com religiões organizadas, e dentro dessas mesmas religiões, por exemplo, na religião cristã, com diversas visões que se acham cada uma delas donas da verdade, cada uma delas se acha, a verdade está comigo, eu sou evangélico nessa ou naquela denominação, eu sou católico. Entrou até nisso o espiritismo, porque nós estamos presos à natureza egóica. Só que os grandes mestres, e isso precisa ser visto, é tempo da gente encontrar essa verdade, jamais se prenderam a estruturas religiosas. Apontem para mim um que tenha sido efetivamente um fundador de uma religião. Não, nenhum desses mestres fundou religião nenhuma. Todos eles viveram uma vida de plenitude, uma vida de luz.
As religiões foram fundadas por seguidores e nem mesmo dos seguidores mais próximos. Talvez uma exceção com o Islã, porque Muhammad tinha uma missão muito específica, né? Hoje, nesse tema livre, eu vou aqui falar com vocês como se fosse um diálogo, até chegar na hora do nosso trabalho. Eu pretendo fazer um trabalho hoje de meditação mais longo com vocês. E por isso eu não fiz um tema que eu ficasse obrigado a segui-lo até o fim. A gente vai jogar esses movimentos, essas pedrinhas coloridas, né? E vamos construindo esse nosso trabalho espiritual, porque isso é que é o mais importante. Veja que a Cássia colaborou falando da data sagrada no Islã, que para os judeus é a Akedah de Isaac, e para os islâmicos, os muçulmanos, é a Akedah, ou amarração, não é o sacrifício, porque não foi sacrificado, nenhum deles foi morto, então a amarração de Ismael, né, que era o primeiro filho de Abraão, com Agar, que era uma serva de Sara. E vejam como, se a gente olha com olhos de ver, como essas raízes vão se unindo. Se o Abraão teve 2 filhos e depois o povo, né, pela missão de Maomé, o povo árabe, né, se tornou na visão muçulmana, o grande processo nascedouro disso, a semente viva disso é a espiritualidade pura. Depois é que vai se construindo religiões em cima disso. Mas o que a gente, de forma humilde, sem querer nos dizer nada, não somos nada na casa de Padre Pio. Imagina, somos seres humanos com falhas absolutas buscando uma vivência direta, completa, imersos na divindade, para que nós possamos fazer com que todas as nossas ações no mundo, todos os nossos pensamentos, as nossas palavras, possam refletir essa espiritualidade que nós vamos redescobrindo dentro de nós. Ela nunca esteve morta. Esse é um outro engano. Muitas vezes as criaturas pensam que nós estamos renovando, construindo coisas novas. Não. Nós somos criados com a substância divina. Nós somos criados a partir da consciência infinita, que depois foi ganhando nomes de divindade, Pai, Mãe, Deus. Nós somos deuses. Só que isso foi obstaculado pelo ego, foi criado uma separação, o tal pecado original. Eu sei que muita gente, né, vai interpretando a Bíblia de várias maneiras, mas nós temos códigos que vão se sucedendo como camadas de cebola. Então, por exemplo, a expulsão do Éden, ela pode ser vista em diversos níveis. Essa queda de consciência do Adão primordial, para depois chegar àquele que come do fruto da árvore do bem e do mal, e esse fruto da árvore do bem e do mal é que faz eles serem expulsos do paraíso. Existem vários símbolos de interpretação. Só para dar um exemplo para vocês, o Emmanuel escreveu um livro, A Caminho da Luz, em que ele cita um conhecimento que já era atávico, de que uma boa parte da humanidade terrestre foi exilada de um planeta no sistema da estrela Capela ou do Cocheiro, e que viemos para a Terra, né, eu digo viemos, né? Eu acho que muitos de nós aqui habitamos esse planeta, e ele compara esta queda, quando foi escrita a Bíblia, né, a uma memória antiga e foi simbolizada ali na expulsão do Éden como o degredo daquele. É verdade? Eu acredito que sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse símbolo não é o único. A queda de consciência é muito anterior, sinceramente penso isso, até a nossa estada em planetas como esse do sistema da estrela Capela. Existem tradições que dizem que antes de irmos num degredo para o planeta da estrela Capela, fomos degradados num planeta no sistema da estrela Sírius, e por aí vai. Então, vejam como as escrituras sagradas trazem verdades muito profundas que têm que ser entendidas no seu nível mais profundo. E isto não pode ser feito através do ego. A Casa de Padre Pio procura, com muita humildade mesmo, que nós entendendo essa vivência da divindade em nós, possamos nos libertar das amarras do ego. E aí, gente, quando isso acontece, a gente está liberto das amarras kármicas. A lei da graça, que foi espetacularmente explicada, vivida, vivenciada pelo Cristo em Jesus de Nazaré, é infinitamente poderosa e incinera os karmas. Pode incinerá-los em um tempo quase nenhum.
É lógico que a gente talvez não consiga isso, mas nós irmos em direção à lei da graça é o grande desafio e é o grande propósito, não só da humanidade terrestre, como de todas as humanidades universais. Quão pouco nós conhecemos desses universos que são a criação. Até 500 anos atrás, na civilização ocidental, se acreditava que a Terra era o centro do universo há pouquíssimo tempo. E agora a gente sabe o que é a Terra dentro desse concerto universal. Só a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas, gente. E quantos planetas? Só a nossa. E ela é uma de outros tantas centenas de bilhões de galáxias nesse universo. E se esse universo nosso, como cada vez mais vai surgindo, mesmo no campo científico, é um entre tantos outros. Se a gente para pensar nisso, a gente corre o risco de perder a razão. Então nós temos que ter a humildade, não para trazermos isto para o campo da mente, nós temos que ter a humildade para viver isto nos processos mais profundos da alma, não na nossa mente pequenina, na nossa mente material, na nossa mente egóica, mas na mente mais profunda que está conectada com as estruturas de consciência verdadeiras que estão no nosso inconsciente. Esse nosso inconsciente ele tem um subconsciente, onde estão as memórias dessa nossa caminhada kármica, as encarnações passadas, as personalidades passadas que nós vivemos, mas existe um superconsciente, sempre vivo, sempre ali. O Deus interno, a mônada, seja qual for o nome que a gente venha a dar, o Cristo interno. Esse superconsciente pode alimentar a nossa vida com redenção. Foi isto que o Mestre de Nazaré veio fazer, foi isto que Bhagavan Krishna veio fazer no mundo, foi isso que Siddhartha Gautama, um Buda, veio fazer no mundo. E assim todos aqueles que, entendendo, despertando, buscam esse caminho. E eu tenho certeza absoluta que nós podemos despertar, né? Porque também existe uma visão no ego, quando o ego se constitui da forma como ele se constitui em nós, seres humanos, humanidade terrestre, esse ego é um ego bipolar, no sentido amplo dessa palavra. Por quê? Ele opta por dois polos. Ou ele se engrandece com orgulho, vaidade, com egotismo, e se torna até mesmo um ego poderoso, dominando, como em biologia, nosso corpo humano tem uma célula de defesa chamada macrófago. É um leucócito grande que quando entra um invasor, ele vai lá e engole um vírus ou uma bactéria ou qualquer substância que seja nociva. O ego é macrofágico, esse ego poderoso. Só que isto é um polo, né? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é o outro polo? É aquele ego que não sabe, eu não sou nada, eu sou um mendigo, nós somos vermes, nós somos fadados ao sofrimento, prontinho para ser dominado por outros egos poderosos. E esta bipolaridade se transforma nos karmas. Isto entra na fieira que nós acreditamos existir, que não existe, do tempo. O tempo só existe por relações de movimento. Nós contamos o tempo porque a Terra gira, e aí aparece o céu claro e o céu escuro. Contamos o tempo porque nós temos movimentos em relação a coisas. Isto é que dá a percepção de tempo, mesmo a objetiva. Mas o tempo não é igual, nem entre a minha cabeça e o chão, vocês sabem disso? Sabe que alguém que está em pé no solo da Terra, o tempo na sua cabeça é micromilésimos de segundos, picosegundos mais lento do que aquele que está no pé. Então, gente, esse tempo que a gente às vezes fica acorrentado nele, né? Nós precisamos... O tempo é o Senhor, são 500 encarnações que nós precisamos para pagar as nossas dívidas até que o karma se esgote. Então, o tempo é relativo, ele obedece à força vibratória do movimento e não à força de movimento, uma vibração maior do que aquela que faz surgir a luz do amor, a luz da compaixão. Portanto, para nós entrarmos no caminho da graça, pressupostos básicos, eu falei isso na semana passada, são, primeiro, a humildade, porque a humildade, ela se coloca no meio dessa bipolaridade. Ela entende que esse ego é pobre, mas ela entende também o quão rico é o eu.
o quão rico é a divindade em nós. Mas eu não posso me atirar egoicamente em direção a esse poder porque eu estou errado. Também não posso me deixar amarrar e ficar preso, acorrentado, arrastado numa percepção de pequenez falsa do outro lado do polo. A humildade verdadeira entende: eu sou nada enquanto ego, mas sou tudo enquanto ser divino. Como é que eu faço a conjugação dessa força? Como é que eu abro as barreiras do ego para que esta força, como numa reação atômica, né? Você sabe como é a reação atômica, né, gente? Como é que surge a bomba atômica? Pela fissão do núcleo do átomo. E o núcleo do átomo, gente, é algo quase imperceptível. O átomo é vazio, esse núcleo concentra forças tremendas, mas a comparação é como se fosse um átomo é um campo de futebol, com a nuvem eletrônica e o seu núcleo. O núcleo é uma bola de futebol no centro do campo. O resto do campo todo é nuvem eletrônica, é vazio. Só que quando eu faço a fissão do núcleo do átomo, eu arrebento, o que sai dali é uma força absurda. Os átomos de hidrogênio que estão num copo de água, se eles forem todos explodidos, fixados, fissionados, né, a fissão nuclear para libertar aquela força, vejam só, a energia que está ali explode a cidade do Rio de Janeiro inteira. É uma bomba atômica de um poder inacreditável. Portanto, o que faz a humildade? A humildade ela vai fazer com que, entendendo que o ego não é nada, eu abro as fronteiras dele para que a energia divina, verdadeira, não egóica, possa se expandir, não numa explosão destruidora, mas numa explosão harmonizadora, vamos dizer assim, curadora. E a humildade é o primeiro passo para que surja o amor verdadeiro, para que surja a compaixão verdadeira, para que surja a luz verdadeira que está oculta dentro de nós. E esses tempos que nós estamos vivendo, e eu digo isso, a Casa de Padre Pio, ela quer isso. Ela quer entender que o que as religiões fizeram foi criar polaridade. Dentro dessa bipolaridade original, que foi a queda, onde nós ficamos achando que aquilo é bem e aquilo é mal, só que o bem é o que eu sou e o mal é o que você é. Só que aquele outro acha que o bem é o que é dele e o mal sou eu. E aí a confusão está formada e o karma entra em ação, matematicamente. E nós vamos ficar presos a esta cadeia kármica, como disse o Cristo no Evangelho de Mateus, até a hora que a gente tenha uma decisão. Sair dela pelo campo da graça. Abrem-se as portas, se quebrem as portas e a gente sai. Ou pagar a dívida toda, a pena qual é? Até o último ceitil. Se nós escolhermos a lei kármica, nós vamos ficar presos no tempo e no espaço, vamos pagar dívidas sim, mas nos foi dada uma outra hipótese. Só que não é uma hipótese religiosa, não é para você dizer que aceita uma religião, que aceita Jesus e isto te salva. A graça não é de graça. A graça necessita ser compreendida, vivida, direcionamos-nos para ela e nesse caminho, que é permanente, que é infinito, ela vai se constituindo e os milagres vão acontecendo, os karmas vão desaparecendo. Ora, para isso nós precisamos decupar, nós precisamos desbastar esta floresta, no mau sentido, porque florestas do bom sentido são as que a gente tem que preservar nesse mundo, mas no sentido, essa crosta, essas cascas que o ego criou e no que nos toca aqui, no campo da espiritualidade, com as figuras, com as estruturas religiosas, todas elas, sem exceção. Ora, gente, não há tempo mais para isso. Mas há um tempo muito bom para deixar de ser tempo, para que nós possamos fazer com que ele encolha pela força do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa humildade, e isso levando ao nosso despertar, criar esta fissão atômica, esta fusão nuclear, liberando uma energia infinita que cura, que transforma, não só a nós, mas como nós sabemos que vivemos numa rede, já não há mais dúvida disso, que nós vivemos em rede. As pessoas podem bater de frente com isso, mas estamos conectados por todos os meios, físicos, mentais, vibratórios. O que eu falo aqui, o que vocês recebem aí, não está restrito a nós.
Nós, nesse momento, estamos conectados nesta rede, estamos sacudindo os fios dela, e isso está repercutindo. Como a borboleta que bate asas no Rio de Janeiro faz um furacão em Pequim, isto repercute no sistema inteiro. Portanto, a gente precisa ter consciência disso, saber da força que nós temos dentro de nós e quão mal utilizada ela é, mesmo quando ela é utilizada de forma evidente, né, de uma forma ostensiva pelos egos macrofágicos, aqueles egos que dominam os outros. Esta força divina é muito mais poderosa do que a forma como o ego a utiliza. Mas, num paradoxo muito sadio, ela só é encontrada pelo caminho da humildade. E esta conexão, nós podemos lutar contra ela da forma que quisermos, mas somos todos ramos, galhos da mesma árvore cósmica. Galhos infinitos, se a gente vai levar a criação toda, ou somos galhos que se contam aos bilhões nesse planetinha que nós vivemos. 7 bilhões só encarnados, outros tantos bilhões nos planos invisíveis para a nossa vida física. Mas é preciso que a gente tome uma decisão, é preciso que a gente desperte, é preciso que nós, tomando essa decisão, façamos os movimentos. O Mestre disse no seu Evangelho assim: foi dito que olho por olho, dente por dente. Eu digo ao contrário: amai aos vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, perdoai as dívidas, para que o Pai Celestial vos perdoe o vosso pecado. Antes de ir ao templo fazer qualquer oferenda, isso pode se transplantar para hoje. Antes nós íamos à casa espírita, antes de irmos à igreja, antes de irmos ao templo budista ou ao templo hindu, para fazer um ritual externo, ele diz: antes de trazer a sua oferta, qual seja ela e aonde for, reconcilia-te com o teu inimigo, reconcilia-te com o teu irmão, perdoa. E aí, quando chegares ao templo, a tua oferta será aceita. Olha a sabedoria que está ali. E ao mesmo tempo ele fala dos sacerdotes. Universalmente, de todas as religiões, de todos os tempos, que Jesus é um ser cósmico, que está acima de tempo e espaço. Então ele não fala para aquela época ou para outra, para aquela religião, nem para o seu povo só ele falou. E o desentendimento disso doeu, eu vou falar um pouquinho disso, doeu muito para a humanidade, nos prejudicou muito, porque surgiu um cristianismo que passou a odiar o judaísmo, que já odiava o cristianismo, só nos restringindo a essas duas percepções de espiritualidade. Só aquilo que surgiu a partir dos patriarcas do povo de Israel, em consequência, em consecução, seguindo um ao outro, e a chegada de Jesus criou uma cisão artificial que gerou muita dor e muito sofrimento, e não precisava ter gerado dor nem sofrimento nenhuma, se nós entendermos a unidade que permeia tudo aquilo que Jesus fez, com tudo aquilo que os patriarcas fizeram, sem que se criasse a divisão que se criou depois. Não, Jesus é o Messias, o resto todo é errado, tem que se converter ao cristianismo. Ele mesmo não fez nem nada disso. Em nenhum momento, ele diz aos seus discípulos: vão e fundem uma religião. Ele disse: ide e pregai o quê? A boa nova. Qual é a boa nova? Vós sois deuses, curai os enfermos, levantai os aflitos. Ide e pregai o quê? Uma boa nova. Existe uma energia infinita, a presença divina no mundo, existe o Pai, e aquele que se conecta ao Pai ganha a consciência do Pai, desperta a consciência do Pai dentro de si mesmo. E ele se torna um discípulo não de Jesus, mas do Cristo, da consciência messiânica, que está não só nele. E aí esta separação foi criando dor e sofrimento, porque aí o judaísmo não aceita Jesus e os cristãos não aceitam o judaísmo, e isto criou muita dor. Eu vou tentar falar um pouquinho disso hoje para entender como nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente tem que aproveitar o que, com toda clareza, se nós tivermos olhos de ver, unifica esse processo. Eu gosto mais do cristianismo, sou cristão, eu sou judeu. Respeito. Quem ainda esteja dentro desta visão, eu respeito profundamente. Aqui a gente não está para converter nada e ninguém a nada. Até porque a casa de Padre Pio não se diz espírita, não se diz católica, não se diz... Ela se diz uma casa de viver Deus. Esta família precisa entender isto. E viver Deus está acima de qualquer religião, de
qualquer doutrina. Nenhuma é melhor do que a outra. Isso também é ego. É claro que eu posso ter uma afinidade maior com uma ou com outra, mas se eu transformo esta minha afinidade numa repulsa às outras percepções espirituais, o ego já tomou conta. Então, é importante que a gente abra a consciência para perceber que no mosaico todas as peças são fundamentais, senão o mosaico não faz sentido. E se nós tirarmos uma peça e tirarmos outra e outra e outra, daqui a pouco fica um buraco. E hoje o que está acontecendo no campo da espiritualidade, enquanto as religiões têm esse poder estrutural, presa a dogmas, e não estou falando só do cristianismo, presa a dogmas, a competições de que Deus é maior, de que Deus é real, de que mestre é maior. No caso de Jesus, precisaram transformar ele no próprio Deus. Né? Imaginem o seguinte, gente. Tantas coisas incongruentes, né? A Igreja Católica não conseguiu resistir àquela que a Terra, tudo girava em torno da Terra, teve que abrir mão. Mas continua ainda com certas coisas incongruentes, com todo respeito. Como é que um ser pode subir em corpo físico ao céu? Para onde ele vai? Na época que surgiu essa ideia, tinha um céu azul e à noite as estrelas. As pessoas achavam que tinham esferas de cristal à nossa volta. Hoje a gente sabe que tem um universo. Então o corpo físico não é compatível com isso. Tão pouco a velocidade da luz. Imagine se Jesus estivesse caminhando à velocidade da luz, ele estaria apenas a 2020 anos de distância do planeta, com um corpo físico, para encontrar o quê? É claro que isso tudo tem que ser entendido nos seus códigos profundos. É preciso que nós tenhamos uma adultez pueril, não, uma adultez infantil, se é que nós possamos dar esse termo. Mas quando a gente é criança, no sentido bom desta palavra, abertos, a gente não... Vocês já viram alguma criança ter preconceito? É quase impossível, de uma forma imediata? Não. Uma criança está pronta a tudo aceitar. Esta é a visão infantil. A visão sacerdotal é o contrário. Quando Jesus diz aos sacerdotes do templo de Jerusalém, que são figuras ilustrativas de todo o comportamento sacerdotal ao longo do tempo e da história, os sacerdotes da cristandade faziam a mesma coisa que os sacerdotes do templo, e Jesus nunca foi contra, ou nem se propôs ser contra a tradição espiritual do seu povo, contra a lei. Não, ao contrário, ele diz: eu não vim negar a Torá, eu vim fazer com que cada ceitil, cada pontinho da Torá fosse vivido na sua verdadeira plenitude. Também não vim fundar religião, eu vim trazer uma boa nova, evangelion, de que nós somos seres capazes de refletir a divindade e sairmos das prisões kármicas. Esta é a boa nova. Ele não veio fazer apologia de pobreza, de sofrimento, de coisíssima nenhuma, até porque ele não era esse pobrezinho como depois ficou dentro da tradição, talvez para manter as pessoas pobres, para esperar irem para gozar no reino dos céus, enquanto davam o seu dinheiro para os sacerdotes. Isso continua acontecendo hoje. Nós precisamos sair disso, nós precisamos entender que Jesus, quando foi para os sacerdotes, disse: vocês têm a chave para abrir a porta. Não entram e não deixam ninguém entrar. O ego tranca a porta, cria cascas. E a espiritualidade verdadeira, que podia estar aliada à ciência há muito mais tempo, porque também o ego vai correr para o lado da ciência. Esta bi ou multipolaridade doentia que nós vivemos nessa consciência, característica da humanidade terrestre, precisa ser curada. E, portanto, a gente tem que entender que a ciência hoje mostra coisas que poderiam ser agregadas à espiritualidade e vice-versa. E os seres de boa vontade que conseguem se libertar, e eu quero que a casa de Padre Pio seja isso cada vez mais, mesmo dentro da casa, quando nós voltarmos, não vai ter mais: esta é a minha sala, este é o meu trabalho. Não tem trabalho de ninguém. O nosso trabalho é de todos. Quando alguém dá uma palestra, não é ele que está dando a palestra, ele é um canal de toda a comunidade, de toda a família daqueles seres que se reuniram ali com um propósito. Quando alguém faz um passe, é a mesma coisa. Quando alguém faz um ato social, é a mesma coisa. Ele não faz por ele. Paulo de Tarso, na igreja, na Epístola aos Romanos, fala de que nós somos um corpo. E aí a igreja se apropriou, é o corpo de Cristo, no sentido da igreja católica, e cada um acha que é seu. Jesus usou, aliás, Paulo usou uma figura interessante. Esse corpo, cada órgão
aparentemente é diferente, mas todos os órgãos do corpo têm o mesmo DNA. Tanto que hoje as células-tronco, que são as células primordiais e indiferenciadas, que podem se transformar em qualquer célula, são inclusive usadas como tratamento. É um setor da medicina que avança tanto. Ora, nós temos todos o mesmo DNA espiritual, seja o que nós fizermos. Portanto, quando o fígado trabalha, ele não trabalha só para ele. Quando o coração bate, ele está trabalhando para o corpo inteiro. Portanto, quando nós nos reunimos, quando somos mais de um, quando disse Jesus, quando 2 ou mais se fazem um, eu estou ali. Não é só a figura física de Jesus. Esta frase é muito simbólica e tem um código muito profundo. O que ele está dizendo? Quando 2 se fazem um, quando 2 ou mais se fazem um, o que eu estou ali? A natureza crística desperta. Isso significa que o Cristo está ali. A natureza crística naqueles 2 que se fizeram um, o Cristo deles desperta. Porque Jesus foi claro, o Cristo não sou eu no sentido de que eu sou esta pessoa. Eu até vou para que venha o Consolador. O Consolador, Menachem, é o Messias, o Espírito Santo, o Messias individual de cada um de nós. Receber o Espírito Santo significa fazermos com que aquela luz oculta, aquela natureza crística, aquela natureza messiânica dentro de nós oculta, brilhe. E essa luz brilhando, ela vai refletir, como a gente falou, no sistema todo. Nós vamos curar pessoas sem saber que estamos fazendo isso, nem precisamos. Quando eu faço um ato, eu vou voltar à história da casa de Padre Pio. Esta parada, ela tenha servido para nós e ainda dá tempo, né? De meditarmos bastante para sabermos que papel é o papel de uma comunhão, de uma congregação de seres que querem servir como uma calça serve a Deus. Significa o seguinte, uma roupa serve quando ela se adapta, adere. Servir a Deus é isso. Aderir à natureza divina, realizá-la nos mínimos atos, em silêncio. Na maior das vezes, quando a gente mergulha no nosso campo interno, no campo infinito de possibilidades, que é a nossa natureza divina, onde a graça impera, onde o karma morre, onde o tempo encolhe e pode ser resolvido, processos kármicos que duram milênios em tempos mínimos. Não duvidem disso. Por isso é que os grandes mestres, todos, como se nós fizermos um apanhado, todos eles se encaixam como peças fantásticas de um grande mosaico, de uma grande sinfonia, tocando uma mesma composição. Jesus fala de algo que fala perfeitamente, combina com o que Krishna falou, com o que Buda, com o que Maomé vai falar depois. Sabe por quê, gente? Porque nesse planeta as tentativas de fazer a gente entender isso foram muitas. E a vinda de Muhammad ao planeta foi. Só que a gente chega aqui, quando a gente mergulha num corpo, a gente está mergulhando em características egóicas, necessariamente. E vamos lidar com o que nós vivemos no karma, mesmo seres muito evoluídos. Contando nos dedos da mão, seres que já vêm sem karma nenhum, já libertos completamente. Mesmo aqueles seres evoluídos ainda têm rabichos kármicos, ou teias kármicas. Muhammad veio ao mundo com uma grande missão. E olha a bagunça que se transformou hoje com surgir esta forma de um islamismo, de uma forma absurda, né? Mas não é só lá não. Nós vamos lembrar que na Idade Média, o que eram as cruzadas? Era esse radicalismo total cristão. E hoje vem subindo umas bolhas de radicalismo por aí e a gente só entende, temos que contemplar, não condenar nada, mas estarmos muito atentos para lembrar das palavras dele, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não, não, não. O Cristo não está nem aqui, nem ali, nem em lugar nenhum. Quando vier o Cristo, ele vai aparecer de alto, de norte a sul no céu. O que significa isso? Até pode ser que Jesus venha, não estou dizendo que não, mas eu entendo isso de uma outra forma, como entendeu Paramahansa Yogananda. Qual é esta outra forma? Norte a sul nos céus, o Filho do Homem e seus anjos, significa que é um nascimento dessa natureza em toda a humanidade.
Porque ele vai completar esta frase que eu estou revivendo aqui dos evangelhos com uma frase enigmática. Porque, sim, porque onde está o cadáver estarão os abutres. É pesada esta frase. E eu sempre tive muita dificuldade em entender, e um dia deu um estalo em mim, e eu acho que é uma interpretação muito possível. O que é o cadáver? O cadáver é o corpo morto, é a letra morta, é o ego morto. Os abutres que vão chegar ali para comer aquilo são aqueles que têm duas funções. Ou aqueles que querem viver desta coisa morta, né? Que são as estruturas que precisam ser mudadas do ego, e ficam ali em cima do cadáver. Jesus não fala em cadáver, ele fala de vida. Ele proclama a vida o tempo inteiro. Ele retoma o seu corpo logo depois que ele se entrega naquele sacrifício maravilhoso no alto do Gólgota, onde ele abriu um canal de luz e de redenção que brilha até hoje. Então, nós não temos que ficar procurando Jesus ou Cristo ou mestres em qualquer lugar. Nós temos que estar unificados, sabendo que na unidade se encontra a resposta para toda a pluralidade. Porque a pluralidade não necessariamente tem que levar a infinitas polaridades. Plural não significa conflito. Plural pode significar uma perfeita combinação de uma dualidade ou de uma multilateralidade harmônica. Porque assim são os modelos que aparecem para nós. Nosso corpo físico mesmo, olha a beleza desse corpo, ainda que ele seja algo ainda atrelado ao karma. Imagine os corpos celestiais, outras que as consciências usam, como diz Paramahansa Yogananda, né? O corpo astral já é outra coisa muito mais complexa que o corpo físico, o corpo causal, que é utilizado por seres hoje quase para nós incompreensíveis nos seus estados de consciência, mas o corpo físico em só, olhem para a beleza disso. E ele não nasceu para ficar doente. Essas estruturas patológicas que tomam forma são todas criações da escolha egóica, egotista, que a consciência humana fez e, portanto, se submeteu à lei kármica. Mas os tempos chegaram e nós temos que caminhar para a lei superior, e para isto nós precisamos fazer os movimentos. Quais são os movimentos? Eu vou repetir aqui. Fazer com que a nossa rotina espiritual não seja uma rotina. Exista um movimento espiritual. Quando a gente levanta de manhã, a gente tem que estar cheio de gratidão. Respirarmos fundo, fazermos uma oração, uma meditação, não precisa ser um tempo muito longo, para que nós possamos estar conectados, até que isso se torne um hábito sadio, não uma rotina superficial. As palavras reflitam a força vibratória, a humildade vai se estabelecendo pouco a pouco, rompendo os laços do nosso orgulho, da nossa vaidade, doentios. E este processo vai nos encaminhando para a natureza verdadeira. Orar, meditar, cuidarmos de conhecer a natureza verdadeira que existe em nós. E aí, aos poucos, percebendo que é possível contemplar o mundo com olhos de compaixão. O que é compaixão? Compaixão não é ficar de fora e olhar para quem está lá. Compaixão é empatizar, é compartilhar. Patos é caminho, a palavra compaixão vem de compartilhar caminho. Não significa que a gente vai se misturar. Eu não vou salvar uma pessoa que está se afogando no rio e me atirando na correnteza. Eu vou procurar lançar uma corda, lançar um galho de árvore. Isto é compaixão. Eu estou interagindo de forma segura, mas completamente conectada. Compaixão e amor são irmãos siameses. Quando isso está dentro de nós, o motor cósmico, esta força muito maior do que a força da energia atômica começa a agir. E mesmo no silêncio, como disse o Bhagavan Krishna a Arjuna, nós estamos trabalhando. E aí, começando a trabalhar no silêncio, vamos passar a trabalhar na palavra. Vamos deixar de falar em vão. Vamos deixar de fazer comentários contra pessoas, falar de pessoas, né? Porque falar mal, mesmo que seja verdade, não é bom. Se for mentira, pior ainda. Mas usar a palavra, a força materializadora da palavra, sem cuidado,
Portanto, o caminho começa no silêncio, passa pela palavra sadia, que passa a exprimir o poder criador da natureza divina em nós. E os atos físicos, por sua vez, refletem em perfeição essas harmonias. É claro que no início do nosso caminho isso não será uma coisa tão fácil assim. A gente vem com uma inércia tão forte de trás, né, que vai empurrando a gente com uma força que a gente criou. Isso, para sair dessa inércia, como se fosse um trem nos empurrando, ou eu vou parar esse trem e se eu ficar ali, vamos imaginar que eu conseguisse fazer isso até que o atrito parasse o trem. Isso é o karma. A lei da graça não. Eu estou sendo empurrado, de repente eu salto. Salto e o trem vai, igual o desenho animado, e a gente, pumba, cai num outro solo, numa outra terra, num outro estado de consciência, a terra prometida, porque esse é o símbolo da terra prometida que está na Torá. Não é uma terra física, apesar de ser uma terra sagrada, a terra de Israel, mas que terra nesse planeta não é sagrada? Os chakras da terra falam da vida em todos os lugares, da plenitude em todo tempo, em todo momento. E o ser que se torna sagrado, que se sacramenta, que faz com que as coisas sejam absolutamente conectadas à nossa verdadeira natureza, se torna um Cristo. Nós todos temos esta direção. E por isso o dia que nós estamos vivendo, essas 3 semanas, por que elas se tornaram dolorosas para o povo de Israel? E não só para o povo de Israel, para qualquer um dos seres, né? A gente sabe, e a gente não tem consciência disso. Por quê? Porque nós desprezamos todo o modelo de vivência que os avatares nos trouxeram. Como é que essas semanas começam? Começam quando Moisés estavam lá. Nós estamos agora no final das 3 semanas. Agora eu vou entrar aqui no específico para nós fazermos o trabalho desta noite, ainda dentro dessas 3 semanas. Lá atrás, quando Moisés estava no alto de Sinaí, recebendo aquela luz infinita da conexão divina, e demorou 40 dias, foi o suficiente para o povo que tinha visto todo aquele milagre na saída do Mar Vermelho, do maná, já no deserto ali, esquecesse e fizesse um Deus. Isto é o símbolo do nosso ego. O nosso ego divino quer fazer um Deus próprio dele, aquele bezerro de ouro é isso, é Mamon, em grego. E Jesus diz, não podeis servir a 2 deuses, a Deus, a realidade da nossa divindade, e a Mamon, ao nosso ego. Isto fez com que a consciência caísse de nível. E nós estamos, não foram só aqueles hebreus que estavam lá, nós todos caímos. É um símbolo que vale para cada um de nós. E essas 3 semanas são semanas que poderiam ser semanas de muita luz, podem ser semanas de muita luz. Por isso, na semana passada, eu passei aqueles 3 nomes divinos, que são nomes com letras baseadas nas letras do tetragrama, são letras que antecedem e sucedem ao tetragrama sagrado. E essas letras têm um poder, uma consciência de conectar-nos com a luz que vem em cima do planeta nesse momento, a luz espiritual, e fazer com que, em vez de ficarmos presos ao karma, nós comecemos o caminho de libertação. Jesus, que fez com que o Pêssar fosse o momento do seu sacrifício, sabia do valor desses dias cósmicos. E aí nós vamos até o dia 9 do mês de Ave, o mês hebraico de Leão. Já estamos no mês hebraico de Leão, agora estamos hoje no dia 6 de Ave, já passando para o dia 7. O dia 9 do mês de Ave, Ave é a palavra Pai. Jesus falava Ave, ó Pai, esta consciência suprema, semente sublime, de onde tudo vem, o Pai se unindo à Mãe, compõe o universo e compõe tudo que é criado. O mês de Ave, no seu 9º dia, e esse 9 é especial porque 9 é o último algarismo unitário, depois o 10 já utiliza o 1 com o 0, mas o 9 é aquele momento em que o ego pode se libertar. O dia 9 de Ave se torna um dia doloroso porque quando a gente decide ficar preso no ego, o karma vem, toma conta e bate. E, portanto, para o povo hebreu, 9 é um dia doloroso porque o templo de Jerusalém, que tinha um fundamento sagrado baseado num tabernáculo, começou a se transformar numa coisa vazia. Foi contra isso que Jesus lutou, não foi contra seus irmãos. Lutou contra a casta do templo de Jerusalém, como outros tantos lutaram contra a casta que se estabeleceu em Roma. E
Hoje não tem mais tempo para luta, a gente não tem mais que perder tempo de lutar contra nada. Nosso movimento é despertar entendendo o potencial que é o despertar para nós e do compartilhar desse despertar para todo o mundo. Ora, esse templo foi destruído no dia 9 de Av. O primeiro templo também já tinha sido destruído pelos babilônios no primeiro 9 de Av. A expulsão dos hebreus, enfim. Mas o dia 9 é o dia do nascimento do Consolador. A palavra Menachem é o nome do Messias. O nome do Messias para os hebreus é o Consolador. E por que Jesus usou esse mesmo nome no Evangelho de João? Vocês podem ir lá no final quando ele diz: eu vou para que venha o Consolador. É lógico que ele estava ali expressando a consciência messiânica, mas jamais uma visão messiânica daquele ser que vai destruir todos e vai dar poder egóico a um povo específico. Não. Nós somos todos Messias, nós somos Mashiach, e o Consolador pode vir a nós. Jesus, eu vou para que venha o Consolador, porque ele virá e trará tudo aquilo que eu não estou explicando agora. Ele vai abrir as consciências, vai explicar tudo, tudo. Sobre o juízo, sobre a justiça, sobre a verdade. E nós estamos em busca não de juízo, estamos em busca de justiça. É diferente. Nós não queremos julgar, nem condenar. Nós queremos amar, compassionar, compartilhar, viver. Estamos mortos, consciencialmente mortos, presos ao ego. Queremos viver, queremos ser vivos. E isto não se prende a religião nenhuma. Eu posso fazer isso escolhendo o caminho que me afine mais com o que o Cristo disse, desde que eu entenda que todos os outros se conectam com ele. O exemplo que a Cássia dá, que o Islã no início o grande trabalho do Islã era fundir a espiritualidade. O grande trabalho do Islã era pegar o judaísmo, o cristianismo e tornar isto, reconectar, reenxertar esses galhos na árvore unificada. E também pegando tradições espirituais. Tanto que o sufismo é este, que ficou pequeno em relação a todo o radicalismo que foi surgindo depois, mas o Islã é muito belo. Esse símbolo do sacrifício do filho, que não é um sacrifício que ele não matou nem a Isaac nem a Ismael, mas a amarração de Isaac, tem símbolos e símbolos e símbolos, códigos e códigos e códigos. Ora, os tempos que hoje chegam e que estão aqui, vejamos tudo que esse planeta está vivendo agora. Quem é que duvida que esses tempos são tempos? Mas não são tempos de combate, de brigas, de polaridade, eu estou certo, você está errado, a salvação está comigo, a perdição está com você. Não, gente, não. São tempos para aqueles que despertam saberem entender que o despertar exige com que o ego seja curado, que as suas amarras sejam quebradas. E nós resolvemos tomar essa decisão. Como disse o Cristo, eu vou para que venha o Menachem, o Consolador. No dia 9 de Av é o dia datado para que o Consolador nasça. E isto vai ser agora, neste ano, porque isso é móvel, no dia 18 de julho, a partir do pôr do sol. Eu recomendo que a gente fique esses dias agora, se a gente não ficou as 3 semanas, vamos aproveitar para orar mais, vamos aproveitar para mergulhar dentro de nós, para nos conhecer mais, para entender as nossas fragilidades, para fortalecer aquilo que já é forte dentro de nós e curarmos as fragilidades com os passos fundamentais: humildade, amor, que tem aqui compaixão e tem perdão, mas são 3 passos fundamentais. Esses passos foram dados por todos aqueles que, em cada uma das tradições espirituais, históricas, em cada um dos seus contextos, entendeu isso. Francisco de Assis foi um Cristo. Paramahansa Yogananda, Swami Shri Yukteswar. O próprio Muhammad, se a gente entender, foi um Cristo. Ainda que ele tenha vivido, mas falamos isso em outro tempo. Eu já falei um pouquinho ali, quero voltar a falar sobre o islamismo na sua profundidade espiritual. E assim os grandes xamãs, os grandes mestres que estão no Tibete, nos Himalaias, nas tradições que estão aqui na América, são outros Cristos.
Toda pessoa que se santifica entra no campo messiânico de consciência. Mas como Jesus foi, todos eles são humildes. Jesus jamais atribuiu os poderes que tinha a ele. Disse assim, isso não sou eu, é a consciência, é o Pai em mim. É o Pai em mim quem age. E para o Pai em mim agir, o Pai tinha que estar mergulhado, batizado nele. Que foi o trabalho que, simbolicamente, João Batista, que é o símbolo do ego, como Moisés, do ego retificado, do ego que já entende que ele precisa sair dessa cadeia kármica, e o batismo mergulha o Cristo dentro da figura de Jesus e se expressa com toda a plenitude a dizer, vocês também podem fazer isto. Vocês também podem ser isto, porque vocês são isto. Vocês não precisam se transformar nisso. Precisam apenas recuperar essa natureza. E aí, gente, nós precisamos chegar e precisamos entender. Eu até estava falando aqui, porque às vezes eu falo muito de Kabbalah, né? A Kabbalah não é uma coisa que está presa ao judaísmo, porque se nós vamos olhar, entre os séculos 11, 12, 13 e o início do século 14, houve uma tentativa maravilhosa de fazer esta fusão, que a gente agora, no século 21, tem chance outra vez de fazer. As aventuras que houve, tanto no catarismo, né, quanto na Andaluzia, onde os cristãos estudavam Kabbalah, e já no século XVI, XV, XVI, Pico de la Mirandola, Jacob de Bohème e cardeais da igreja fizeram estudos profundos do Zohar e da Kabbalah, entendendo que a figura do Cristo se casava perfeitamente a isso. Mas o que aconteceu? A religião organizada não deixa. Nem do lado das estruturas religiosas rabínicas, nem do lado da Igreja Católica. Houve um momento no século XVI, acaba com isso, queima todos os Zohar, queima tudo que está escrito em hebraico, porque o que é hebraico é do inferno. Vejam que pequenez, vejam a doença. E hoje a gente continua com ecos dessa história, de radicalismos. Dentro do cristianismo, hoje em dia, surgindo radicalismos dentro da visão espiritual. Que isso, gente? Não há mais tempo, não é tempo disso. Tempos de redenção são tempos de compaixão. Tempos de redenção são tempos de amor. Tempos de redenção são tempos de vida, não de morte. Nesse momento, vamos fazer uma conexão hoje para entendermos o quão profunda podem ser as limpezas dentro de nós. Vamos começar já a respirar. Três vezes ao menos, mais profundamente. Quando a gente fecha os olhos e faz isso, vocês vão perceber que a respiração ela ativa imediatamente as estruturas profundas do nosso ser. Nós falamos semana passada nisso, os chakras. E vai permitindo com que nós entremos em campos conscienciais mais expandidos. Ao mesmo tempo, essa expansão se dá dentro de nós. Nós temos dentro de nós todos um cosmos, um universo interior. E vamos respirar, vamos respirar. Eu vou usar um salmo, que é um salmo profundo. É um salmo muito interessante, porque esse salmo, para traduzi-lo, é difícil. Ele começa na terceira pessoa e termina na primeira pessoa. É muito interessante. É como se ele falasse, o ego cindido são várias pessoas, nós temos muitas personalidades. Esta data de 9 de Ave, que é no sábado, ela é também conectada a limpezas espirituais. Então, continua o nosso mesmo propósito aqui. Tá? Vamos nos concentrar todos, porque eu vou falar do Salmo 91 Hoje vai ser diferente, eu vou explicando ao longo dele. Primeiro em português, e depois, como eu tenho feito, usá-lo mantricamente em hebraico. É um poder enorme. Quem compartilhou dos trabalhos do Frei Luiz sabe, e foi lá que eu aprendi esse salmo, que o Rocha Lima usava este salmo nas horas agudas, em trabalhos de materialização, por exemplo, quando havia intromissão de forças desequilibradas no meio do trabalho, quando a gente havia
uma intromissão, o Salmo 91 era usado e a gente via a eficácia imediata da recitação do Salmo, mesmo em português. Então eu vou seguir o Salmo, porque vocês vão ver como ele é interessante. Ele fala de duas coisas. Ao começar em terceira pessoa e tornar em primeira, e quando a primeira entra, é Deus quem fala, a gente pode perceber o seguinte: é o Deus transcendente? É o Pai? Sim, mas é o Pai que entrou em nós e fala através de nós. Isso também acontece no livro de Jó. É interessante que o livro de Jó tem 42 capítulos, e 42 é um número sagrado para o conhecimento da espiritualidade cabalística, porque são os nomes que foram as energias que movimentaram a criação primordial dos universos. Então o livro de Jó é um livro de Jó que ele vai se direcionando até o 42º capítulo, quando ele desperta, e ele fala, e Deus fala, e no final a gente já não sabe quem está falando, se é Jó ou se é Deus. É muito bonito. Esse Salmo 91 também tem esta mesma percepção. Vamos lá, eu vou falar primeiro ele inteiro em português. Eu sugiro que vocês estejam ouvindo já em estado de oração. Vamos nos conectar para que possamos fazer com que essa luz haja, agindo onde seja necessário, mesmo no ser que aparentemente é o mais desconhecido, que nós não saibamos nem nessa vida, mas ele está unificado a nós, nesse mistério sagrado da corrente, da teia da vida. Então a nossa oração aqui, ela vai beneficiar a esses seres, vai beneficiar aos nossos amados, vai sim, filhos, pais, mães, amigos, irmãos, e vai beneficiar mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos, e vai beneficiar e curar aqueles a quem estamos pedindo. Então eu vou primeiro falar em português de uma forma correta, direta, e depois eu vou em português explicar e no final falar em hebraico, ok? Mas eu peço que vocês se mantenham concentrados, por favor, o tempo inteiro. A explicação é boa porque o entendimento é sempre bom, né? Eu me lembro do nosso Otton querido, que quando eu falava algo em hebraico, mas o que é em português? Porque tem que ter um entendimento também, né? Até para a gente mergulhar, saber a profundidade do mar é bom, né? A gente fazer uma avaliação e a gente entender na nossa língua é isso. Vamos lá, gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sua morada estará sempre sob sua proteção. Vejam que vocês vão ver que aqui Altíssimo é usado, depois é eterno, mas às vezes nas traduções a gente usa do eterno Deus, porque as línguas ocidentais trouxeram um nome só para Deus. O hebraico usa vários nomes por aquilo que a gente falou na semana passada. A primeira coisa que surge depois do infinito, incognoscível, indefinível, é o nome. E o nome traz o número, a energia primordial de tudo e mais um pouco. É do nome, é da consciência que emana tudo o que existe, o que é criado. Então vamos lá. Sobre o eterno eu declarei. Primeira pessoa aqui, depois vocês vão ver. E vai voltar. Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola durante as trevas. Ele te cobrirá com suas asas e sob elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Ainda que tombem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos íntegros. Aos ímpios, disputem. Pois disse você, o Eterno é meu refúgio, e fizeste tua morada no Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti e nenhuma calamidade se aproximará da tua tenda, pois ele encarrega a seus anjos de cuidarem de ti e de protegerem por todos os caminhos. Gente, o Salmo é tão importante que nos Evangelhos ele vai aparecer mais de uma vez. Quando Jesus é tentado
e é um símbolo profundo dessa tentação, mas o Espírito diz para ele: você não é o Cristo? Não está escrito, né? Não é das Escrituras, não está nos Salmos, que ele encarregará seus anjos de cuidarem de ti, te protegerem por todos os caminhos, que tomar-te-ão nas tuas mãos para que não tropece teu pé em alguma pedra? E Jesus fala isso: não tentarás a divindade que está em mim. Ou seja, não é pelo caminho do ego que a gente tem que ir para a divindade. Eu sou isso, sou aquilo, é pelo caminho do entendimento do Cristo. Esse salmo ele é uma escala, e quando a gente faz o aportuguesamento dele, ele vai trazendo tudo para a terceira pessoa para ficar compreensível. Mas se você vai olhar o hebraico, você oscila a primeira com a terceira pessoa ao longo de toda a passagem hebraica. Eu não vou explicar isso aqui, mas aqueles que sabem hebraico sabem isso, né? Mas para a gente tornar reconhecível em português: poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Aí vem a primeira pessoa de novo: ele se uniu a mim, portanto o protegerei, mantê-lo-ei a salvo, porque ele conheceu o meu nome. Olha isso, gente. A primeira pessoa volta, né? Primeiro fala dele, você vê que para tentar dar uma coerência, mas o salmo está além da coerência, por isso que eu bato na tecla e vou falar em hebraico aqui. Esse salmo é curador, ele é protetor, e hoje eu fui intuído a falar dele para que possa existir, para que nós possamos caminhar nesses dias até o dia 18 agora, de julho, que é o dia 9 de Av, nos valendo da força da oração, nos valendo da força da meditação, para que essa luz do Consolador venha entre nós e nós sejamos protegidos, defendidos, curados. Ele se uniu a mim, portanto protegerei e mantê-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Quando me chamar, eu hei de responder-lhe. Eu estarei com ele quando enfrentar as tribulações. Eu resgatá-lo-ei e farei com que ele seja revivido. Contemplá-lo-ei e dar-lhe-ei uma longa vida, e o farei ver o meu poder salvador. Aí termina aqui em português, que é interessante que não existe isso aqui no hebraico original: disse o Eterno. Não existe essa frase no hebraico, tá? Não disse o Eterno. Só ele vai contemplá-lo como a vida e ver a salvação. Salvação aqui tem muitos significados. Poder salvador é salvar de um desastre, salvar da fatalidade kármica que a gente sofre, né? Por que aconteceu isso? A gente vive como folha seca ao vento. A meditação, a oração, a vida espiritual faz com que nós tomemos as rédeas da nossa vida e façamos isso unindo e conhecendo o nome sagrado, santificando o nome sagrado, como Jesus fala no Pai Nosso: santificado é o teu nome. E no final ele termina: livra-nos do mal. O Pai Nosso também, eu já disse aqui, repito sempre, é uma tábua de salvação, mas este salmo, ele age em todos os níveis. Ele é poderosíssimo. Existem vários nomes sagrados aqui, utilizando-se letras hebraicas que estão dentro deste salmo. Inclusive, para quem conhece os nomes de 72, logo no início está incluído o nome que causa milagres, o terceiro nome, né, naquela matriz. O terceiro nome, a letra Samer, a letra Yud, a letra Tet, estão aqui nas primeiras passagens desse salmo, e tem outros tantos nomes mais. Esse salmo é um condensador de energias divinas, e por isso ele tem o poder que eu vi lá no Frei Luís, quando Rocha Lima e nós todos recitávamos, né? Da forma portuguesa, como se diz lá no Frei Luís: aquele que habita no santuário do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansa. Do Senhor e o direito és meu refúgio, a minha proteção, o meu escudo, o meu pavê, e assim vai embora. Mas o hebraico, por exemplo, o exemplo é exatamente esse, né? Contemplador e disse o Eterno. Eu não tenho disse o Eterno, porque quem fala aqui é o Eterno dentro da gente. E o terceira pessoa é o Eterno falando de fora, mas ao mesmo tempo pode ser entendido como nós olhando, o nosso eu olhando para o nosso ego. Então eu vou falar agora o salmo na sua língua original, o hebraico. Vamos novamente respirar, gente, estamos conectados aqui, que os anjos possam estar ao nosso lado, que a vibração de Francisco de Paula, de Catherine Labouré, a santa que viu e foi no dia 18 de julho, a
primeira aparição de Maria, uma verdadeira materialização. Na capela da Rue des Bacs, à noite, uma pequena criança acorda a Catherine que dormia no refeitório das noviças e vai levando ela, e as luzes das velas vão se acendendo uma a uma no seu caminho, dizendo: vem, 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 a senhora espera por ti. E ela, sonada, chega, e quando entra na capela, a voz da criança, isso assustou muito, se transforma numa voz adulta: eis a senhora. E ela olha para a cadeira do diretor, e num farfalhar de panos está ali uma senhora sentada, e Catherine ficou horas deitada com a cabeça sobre os joelhos. Olha que maravilha! Então que espírito é esse? E esse dia cai exatamente no dia 9 de Ave. Olha que beleza! O que ela trouxe, Catherine? Exatamente a senhora de quê, gente? Das graças. Para quê? Nós esquecemos de pedir graça, nós esquecemos de sair da cadeia kármica. Orar, amar, compassionar, compartilhar, perdoar, entrar no reino da graça. Perdoai as nossas dívidas, porque nós perdoamos aos que nos devem. Gente, quem faz isso? Vamos começar a fazer. Vamos começar a seguir esse caminho. E no dia que a Senhora da Graça, e depois em novembro, no dia 27, ela aparece na forma da medalha milagrosa, mas ela diz: aqui estão nas minhas mãos as graças para aqueles que quiserem pedir. Ora, este salmo é um repositor de consciência que nos leva para o campo da graça, nos protege de ataques externos que estão vinculados às cadeias kármicas que nós criamos e de processos interiores. Que todos sejamos um só, que o nosso coração se unifique num grande laço vibratório, que essa luz se expanda de cada um de nós ao mundo inteiro, a todos aqueles que sofrem, de cada um de nós àqueles que compartilham a caminhada conosco, de cada um que sofre nesse mundo, nos planos espirituais. Vamos fazer os nossos pedidos pessoais agora, mas não nos esquecendo de pedir pelos nossos familiares, filhos, pais, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos e os que vão ser amigos um dia. Que nós possamos nos conectar à grandeza do universo, à família cósmica, aos seres que compartilham conosco, o arcanjo Michael, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Nuriel, o arcanjo Rafael, e a todos aqueles que nos ajudam, pretos velhos, caboclos, Exus da caridade, missionários de todas as ordens que estão aqui por amor a nós. Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itelonan. Omar Ladonai Marci, Umetsudati, Elohai Evatachbo. Só aqui já apareceram 3 nomes de Deus diferentes: Shaddai, Adonai e Elohai. Ki hu yatzilha, mipach yakush midever havot, bivrato yasech lach, vetachat tenfav tirse, tzeinach vesochera amito. Lo tzicha mipachat laila, mechetz yauf yomam, nem trevas nem meio-dia ou nada tempo. Midever baofel yachaloch, miketed yashud tzachaim. Caiam 1000 à minha direita ou 10.000 ao meu lado, não serão atingidos. Yipol mitzedecha elef urvava mieminecha elecha lo igash. Rak beinecha tabit veshilumat reshaim atirech. Que atá Adonai Marci. Eu escolhi a morada do Altíssimo e lá me abrigo. Outro nome divino, Elion, Santa Mionecha. Lo teone elecha ra, venegelo ikrav beacholecha. Que malachá, os anjos vão nos guardar. Metzarelach, yetzarelach lishmorcha bechol derachecha. Al kapaim itzauncha, pentigov baeven raglecha. Pisarei a tudo sobre meus pés.
leão, víboras, serpentes. Al-Shachal, Vafetin, Tidror, Tremos, Ketir, Vetanin, Kithi, Hashak, Vafaletecho, Asagavecho, Kiadashmi. Queremos conhecer o nome de Deus, Ele veio conhecer o meu nome. Fala dentro de mim, ó Pai, faz a Tua presença viver em nós. Yikraini venecho, Imo anochi vetzara, Achaletzecho, Vachabedecho, Orech yamim asbiecho, Viariecho, bicho a Ti. Quando nós clamarmos, a resposta virá. E Ele trará a salvação, porque nós vamos buscar o conhecimento do Seu nome. Conhecer é viver, é penetrar, é se deixar penetrar, é se deixar infundir, ungir, porque nós todos somos Messias. Yekraine veinecho, imo anochi vetzara, achaletzecho, vachabedecho, orech yamim asbiecho, viariecho, bicho a Ti. 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 Amém e amém. Que a Mãe Santíssima nos cubra com Suas graças infinitas. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a luz bendita se manifeste em nossa vida e que nós sejamos canais humildes, sim, mas cheios de amor, compaixão e certeza também dessa luz viva. Gratidão a todos aqueles que estão conosco. Nós honramos a todos vocês, santos de todas as ordens e origens, para que nós venhamos um dia também a ser santos.